Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Wesley. Eu sou assistente aqui do Sebrae, do escritório de Jacarezinho, e vou estar mediando aqui com vocês esse painel que vai tratar sobre professores inovadores. Quem tem boca vai a Madagascar, tá? Quem vai estar conosco nesse painel vai ser a Fabíola Dornelles, né, e o Augusto Foggiato. Para quem ainda não conhece eles, tá? A Fabíola, ela é bióloga, com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, é professora do IFPR, né, aqui do campus de Jacarezinho, e desde 2013, seus projetos contemplam as áreas da bioquímica, biotecnologia e análise de alimentos. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto dela, por exemplo, a Cucaracha, né, ela vai estar falando um pouquinho com vocês aqui a respeito dele também, tá? E o professor Augusto Foggiato, que é cirurgião dentista, especialista em radiologia, ortodontia e ortopedia, mestre, doutor e pós-doutor em odontologia, professor de odontologia da UEMP, FACREI em Cornélio, e pesquisador em laser, fotobiomodulação, terapia fotodinâmica e ortodontia, tá? Então, para começar agora, eu gostaria de chamar a Fabíola, tá? Que ela vai estar conversando com vocês um pouquinho aqui agora no começo, tá bom? Pode vir, Fabíola. Você vai cronometrando? Você cronometra porque eu me perco no tempo. Oi, você está aqui. Ai. Ah, obrigada. Pode. Obrigada. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Fabíola, como ele já falou. E eu vou falar, então, conta o tempo, viu? Porque eu começo a falar demais e daí eu vou extrapolando. Então, eu preparei aqui, né, a proposta inicial foi a gente contar um pouquinho do que a gente faz e depois bater um papo, tá? Então, se eu estou na frente, é melhor eu ficar aqui, é melhor lá? Tá. Ah, tem outro, meu Deus, tá. A proposta, então, né, desse título até, a gente tentou juntar as nossas falas no título, né? Então, tudo vai ficando mais claro daqui a pouco. Quem tem boca vai a Roma. A parte da boca tem a ver mais com Guto, mas tem a ver com alimentação também, que é uma das áreas de pesquisa, né, que eu trabalho. E Madagascar também já vai ficar tudo mais claro e tem a ver com aquela baratinha ali também, tá? Então, pessoal, eu costumo falar o meu começo, né, da vida de professora começou ali. Eu tinha 20 anos e essa foto é da faculdade onde eu fiz graduação, lá em Campo Mourão, com uma turminha de estagiários. Eu era estagiária e eles eram meus alunos, né? Então, eu tinha 20 anos, estava no último ano da faculdade de biologia, e tive aquele desafio, como todo licenciado, né, no último ano de uma licenciatura, encarar o ensino público, né, fazer aqueles estágios supervisionados. E daí eu tinha essa turminha que entrei lá e a professora, né, que era minha supervisora, ficou comigo. Então, eram 2 meses de estágio, ela ficou comigo 3, 4, 5, 6. E aí a gente tinha que rebolar, literalmente, né? Era muita inovação forçada, né, para ver o que a gente podia fazer com aqueles estudantes, eu ainda aprendendo, também era uma estudante, né, a fazer aulas diferentes, com aqueles recursos escassos de qualquer universidade, de qualquer escola pública, né, a grande maioria. Então, eu trouxe essa foto, né, quando eu começo a falar assim, algumas apresentações sobre ser professora e tudo, eu gosto de falar que começou ali, né, em Campo Mourão, quando eu dava aulas para os meus estudantes, que eu já nem sei mais onde é que eles estão agora, enquanto eu ainda estava na faculdade. Bom, e nesse contexto de o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer de diferente para uma aula ficar cada vez mais interessante, para os estudantes se interessarem, né, no ensino público, sem laboratório, né, eu sempre gosto muito de prática, então, aquele desafio de fazer uma aula diferente, sem recursos interessantes, daí já começa a inovação. Daí eu já começo a falar realmente nesse sentido, porque você tem que se virar e fazer algo que chame a atenção, né, com o que você tem.
Então, eu trago isso desde sempre, desde a minha pequena jornada de ser professora, né, até os dias de hoje. Eu sempre, quando um aluno chega para mim com alguma ideia, às vezes a ideia é boa, precisa lapidar, mas eu sempre eu acabo fazendo essa pergunta aí. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode, a partir da ideia que você já teve, que você, né, organizou aí na sua cabeça, mas o que a gente pode fazer de diferente? Muitas vezes o estudante vê alguma coisa, tipo na GeniusCon, né, uma coisa parecida e quer fazer, quer reproduzir aquilo. Aí eu sempre venho com essa pergunta, mas tá, você quer reproduzir aquele trabalho que você viu de interessante, mas o que a gente pode fazer de diferente? Né? Então, eu sempre busco lançar essa pergunta para os meus, hoje, mais de 150 estudantes que eu já orientei, né, ao longo do tempo. Eu me formei em Campo Mourão, como eu disse, a faculdade, mas aí eu fui fazer mestrado na Universidade Estadual de Maringá. Tá? Então, não foi aqui que a pesquisa entrou na minha vida. Na faculdade, eu tive a sorte de participar de vários projetos de iniciação científica, mas aqui, de fato, a gente mergulha na pesquisa porque a gente vai para uma etapa chamada mestrado, que quem quer seguir a carreira acadêmica, geralmente, é uma etapa interessante de seguir. Tá? E aí, eu começo, eu tenho um filhinho pequenininho que deve estar me assistindo agora. Oi, Gael, a mamãe está no YouTube. Ele não entende, ele tem 1 ano e pouco. Enfim, mas ele vai ver isso, né, um dia, se o YouTube não quebrar. Mas o meu primogênito, o meu primeiro filho, não foi o Gael, foi esse funguinho aqui, tá? Chamado Pleurotus pulmonaris. Tá? Eu gosto de fungo, eu amo cogumelos, dá para ver em alguns lugares, tenho algumas tatuagens. Só 2, mentira, são essa e mais outra. Mas eu devo a vida, a minha pesquisa, as minhas conquistas aos cogumelos. Eu já vou falar dos insetos, que talvez alguns estejam curiosos, mas eu não posso deixar de falar deles primeiro. E daí, esses cogumelos, inclusive, eu que cultivei, a gente cultiva em laboratório, né? Então eu gosto de trabalhar bastante, mas não vou me aprofundar muito aqui sobre isso, senão eu fico a tarde inteira só falando de cogumelo. Aqui é a fotinho mais bonitinha, porque aquela anterior era que eu cultivei em laboratório, né? Mais quebradinho aqui é ele na natureza. Tá? E aqui, no meu mestrado, tudo rolou às 1000 maravilhas. Eu posso dizer que eu aprendi bastante, eu tive que aprender, fiz 1001 atividades diferentes. No meu projeto de mestrado, ele foi envolvendo as capacidades que os fungos, esses cogumelos, têm de produzir enzimas interessantes na natureza. Então, a gente focou muito na biotecnologia. Eu aprendi muito, muito, então eu posso dizer que o meu estudo de mestrado foi muito mais até do que eu esperava. Tem aqui um trabalho que eu publiquei e tal, só para contextualizar. Tá? Não vou ficar com esses trabalhos em inglês nem nada aqui, só para contextualizar que a gente, no mestrado, a gente trabalhou ali com bagaço de laranja. Então, na época, eu ficava de um lado para o outro em Maringá, eu pegava casca de laranja, bagaço de laranja, então eu saía lá do shopping, ficava mendigando casca de laranja. Chegava nos restaurantes, o povo achava que eu era doida. O que você quer? Eu quero a casca da laranja, o bagaço, não é o suco. Porque eu levava esse suco, essa casca para o laboratório, colocava o meu funguinho para comer o bagaço e aí produzia coisas interessantes. Então, a gente usa resíduos da indústria alimentícia, agro, para produzir substâncias interessantes. Tá? Isso não é nenhuma inovação, nenhuma novidade, mas isso agrega valor. A gente aqui no meio, né, da GeniusCon, tem um hackathon de agro lá, então é um ponto muito interessante a se estudar. Mas aí eu falo que começou uma etapa da vida que já tudo lá não era tão às 1000 maravilhas como o mestrado. E talvez aqui a capacidade de inovação, a capacidade de tirar, né, de fazer milagre, se fortaleceu na minha vida. Era meu sonho, sempre foi fazer doutorado. Eu estudava na graduação, tive muitos professores doutores e eu tinha aquela vontade de fazer pesquisa e de ser uma doutora também. Então, eu comecei desse jeito aqui. Aí a gente começa ainda gostando, né, tão feliz, mas o negócio começa a pegar, mas ainda está ali com aquele encanto, né? Aí, eu troquei ali a palavra, não sei se vocês perceberam, de doutorado para desespero, porque aí o desespero realmente começou. A minha orientadora, na época,
engravidou, depois de muito tempo tentando engravidar, ficamos felizes por ela, só que daí, num primeiro momento, ficamos felizes e logo depois ficamos abandonados, né? Ela literalmente saiu, pegou todas as licenças possíveis que ela podia, e aí a gente ficou no laboratório, tendo que trabalhar sozinho e se orientando. E isso força a nossa capacidade, né, de inovação, de criatividade, porque o tempo está passando, a bolsa está acabando, você não tem emprego, então você precisa logo começar a trabalhar, e aí tudo tem que funcionar. E daí acaba que, né, na curva a gente fica assim. Do desespero, então, eu morava em Campo Mourão nessa época, em frente a um salão de beleza. E aí, cortando o cabelo lá, num momento meio traumático, a mulher cortou demais e tal, eu falei, cabelo. Eu trabalhava com fungos que produziam enzimas que eram proteases. Proteases são enzimas que quebram proteínas, falando de uma maneira muito simplista aqui. Cabelo é feito de proteína. E eu pensei logo, então, naquele momento de desespero, e se o meu fungo, de repente, quebrar a proteína? Comecei a pesquisar na internet, vi vários artigos científicos que visavam algumas bactérias que tinham esse poder de quebrar a proteína, mas ainda é uma coisa muito escassa. E bactéria é mais potente nesse sentido do que fungo. Minha professora, por e-mail, deu risada da minha cara. Eu consegui sentir a risada dela do outro lado da tela. O que você vai fazer, menina? Não faz isso, né? Enfim, coloquei meu funguinho, né? A ideia que eu tive, coloquei meu fungo para comer cabelo, literalmente. E ele comeu. Resumindo, né? Porque a gente não tem muito tempo, aquilo ali é uma plaquinha de Petri, ali no item A. É uma vidraria de laboratório, o fundo preto é o meu cabelo não, o cabelo que eu peguei lá do salão de beleza, não sei de quem que é, agradeço a pessoa que um dia doou, né? Nunca vou saber. E tudo que vocês estão vendo de branco ali, de branquinho, depois eu tenho até umas plaquinhas aqui para passar, é o meu fungo se alimentando do cabelo. Mas, resumindo ainda, conseguimos uma publicação muito legal. Isso daí são microfotografias. A gente consegue essas fotos com um microscópio super potente, microscópio eletrônico, né, um aparelho super instrumental. E dá para ver ali, né, naqueles itens lá da direita de vocês, são fibras do cabelo, todas, né, dá para ver que elas estão ali danificadas. E são a partir da ação do meu funguinho. Então, dá para ver. As duas fotos aqui da esquerda são cabelos controle, sem o funguinho comendo ele. Dá para ver até as escamas, né, tudo perfeito. E do lado de lá, dá para ver o cabelo todo arregaçado, a partir, né, dos meus funguinhos que conseguiram, sim, danificar. Tá? Depois, a professora, depois disso, parou um pouco de rir da minha cara, né, até me elogiou. Professora Cristina. Está na internet, né? Oi, professora Cristina, amo você. Um dia ela vai ver também. Conseguimos publicar na parte acadêmica, falando numa revista muito boa, com um fator de impacto muito bom, né? Até hoje rende, esse artigo aqui é de 2022, foi de maio, de agora, também numa revista muito boa. Então, isso aqui, que eu mostrei até agora, foi só para introduzir assim, aquele desespero que, às vezes, realmente as ideias surgem a partir, né, de um momento ali de instabilidade na nossa vida. E eu carrego isso até hoje. Dando vários saltos aí, né, no tempo, eu trago aqui alguns exemplos de trabalhos que eu desenvolvo no IFE com meus estudantes lá, né, de ensino médio, principalmente o curso de alimentos. Nós temos curso ensino médio técnico em vários cursos, mas eu atuo mais na área de técnico em alimentos, né? Então, aqui eu trouxe, 6, assim, só para ser uma pequena amostra mesmo, né, de todos os trabalhos que a gente já fez, até para chegar no inseto mais rápido. Tem aqui, quando a gente colocou, a menina chegou, quero fazer um iogurte. Aí eu venho com aquela pergunta, mas um iogurte? Foi um dos primeiros trabalhos. Vamos tacar cogumelo no iogurte? Então, essa primeira aqui foi a Luciana, que a gente fez um iogurte com cogumelos e tal, né? Aí a gente fez barrinhas de cereais com ingredientes diferentes. Nós coloquei, olha que doida, a professora colocou uma aluna de ensino médio, menor de idade, para fazer uma bala de vinho. Né? Não sei como que eu não fui presa ainda por causa disso lá. Ela não bebia, tá, em trabalho, mas ela mexia com vinho lá o tempo todo. Inclusive, fez um arraso aqui na Geniuscom. Quem veio nas Geniuscoms passadas, a Clara
veio aqui, trouxe as suas balas de vinho. Temos aqui vários outros trabalhos com flores, que até quando a gente trabalhou tinha pouca coisa, eu não via, mas alimentação baseada com flores, que hoje em dia já não é nada mais de inovação, né? Não que eu fosse a pioneira, mas a gente começou a trabalhar com flores comestíveis, né? Fungos comestíveis que não são convencional, só aquele shiitake, só aquele champignon, né? O brigadeiro com pimenta e várias outras coisas que a gente fez realmente assim até chegar essa aqui, para quem fala, né, o povo de alimentos, né, Carla? Alimento só faz comida, só faz, né? Fica lá, eu nem comi, nem miojo eu sei fazer, gente. Eu analiso os alimentos, eu faço um monte de coisa, mas na hora de fazer é um desastre. Eu trouxe realmente só uma coletânea, assim, que não é simplesmente uma barrinha de cereal, que a gente usou aqui casca de laranja, mas um monte de modelamento matemático que o nosso estudante fez. Então, também, nós fomos várias vezes premiadas. Esse trabalho, inclusive, do Vitor, hoje o Vitor faz doutorado lá na USP. Ele foi premiado para ir para Portugal, para ir para o México, mas a gente não foi por causa de dinheiro. Mas, assim, a gente consegue fazer as coisinhas do jeito que dá, né, com pouca verba, na escola pública, e sempre tentando mexer um pouquinho com a inovação. Aí até que eu chego aqui, onde a gente tem, comparando, né, insetos, comparando proteínas. O povo, né, hoje, cada vez mais, através de buscar alimentação saudável, fontes alternativas, né, de proteína, várias pessoas partindo para a dieta vegana. Né? Então, a gente começou com essa ideia assim, eu sou bióloga, na área de alimentos, vamos inovar na parte, né? Vamos tentar trabalhar um pouquinho de uma forma diferente, dar uma movimentada no curso. E daí a gente foi analisar as proteínas que estão presentes nos insetos. Né? E, rapidamente, um contexto, aqui vocês conseguem ver esses números, aí a gente tem, num gafanhoto, 65 gramas de proteína a cada 100 gramas de gafanhoto. Então, 65%. Vai descendo ali. A barata, muita proteína, o povo da maromba aí que gosta, né, de whey protein da vida. E quando a gente compara, né, os níveis de proteína dos insetos com o boi, com o frango, a gente vê uma diferença muito grande. Enquanto um frango tem 20 gramas, né, de proteína a cada 100 gramas, 20%, a gente tem ali na barata mais de 60 e tantos. Aí veio logo, né, a necessidade, fora a água, né, lá na esquerda. A quantidade de água que você gasta para cultivar os insetos é mínima. O espaço, nós cultivávamos insetos no laboratório em caixas, né? Muitos e muitos deles. O povo sempre adorou essa parte. Eu vou mostrar fotinhos para vocês. Então, contextualizando, uma dieta por insetos, né? Insetos limpinhos, tá, gente? Até depois também eu trouxe aqui para passar para quem quiser ver. Insetos que eles comem melhor que a gente. Eles comem chuchu, eles comem abobrinha, eles têm uma dieta super equilibrada, né? Então, a gente cultiva, limpa bem as caixinhas dele e eles não vão passar doença nenhuma. A gente fez vários testes também, depois a gente pode falar melhor sobre isso. E daí foi que, além dos funguinhos, que sempre ocupam o principal, né? A pessoa se apaixonou pelos insetos também. Então, eu beijando uma barata de Madagascar. Aí a gente junta e chega no título da palestra também, no título do painel. Chama-se Barata de Madagascar, essa barata que eu estou ali. Tá? Doidinha. Depois de trabalhar o dia inteiro, a pessoa, 8 horas da noite, tira foto com a barata no laboratório. Né? Não bate bem. Aí aqui eu só trouxe mais alguns exemplos de insetos que nós trabalhamos. Aqui a gente tem um besouro, né? Essa primeira aqui é uma larva do besouro que vira o segundo ali. Então, é o mesmo organismo na fase larval e na fase adulta. Também temos a baratinha cinérea, tá? Não é aquela do esgoto, é a barata cinérea diferente. E ali um grilo. E aí eu vou para o prático, né? Que são os nossos trabalhos, já partindo para o final aqui da minha fala. Quando eu lancei essa ideia, imagina, numa turma de 30 e poucos alunos, eu falei, gente, vamos fazer um povo de alimentos, tá? No segundo ano de alimentos, a galera lá do IFE. O que vocês acham de a gente colocar inseto nos nossos alimentos? Quem que gostaria de fazer esse projeto comigo? Sem mentira, uns 20 levantaram a mão. Claro, com nojo, né? Óbvio, a maioria,
Mas, né, a garotada lá já fica toda doida. Vamos, professora, vamos, vamos. E esse projeto, então, que né, depois levou a gente a vários prêmios, né, a várias conquistas, começou assim, com 17 voluntários. Depois eu consegui uma bolsista, mas ainda assim todos eles eram muito voluntários e muito ativos. Ali tem alguns tipos de bebida que eles produziram. Começamos a fazer vitamina, shake, justamente por ser mais fácil de produzir e para trazer a questão do whey protein da vida, de simular uma bebida proteica, né? Então, a gente começou a fazer vários shakes, depois tem até um livro de receitas que a gente acabou conseguindo publicar. Aqui surgiu a cucaracha. Então, de um projeto de pesquisa, os estudantes fizeram uma startup, estava na vibe da GeniusCon já, então, vamos fazer uma startup, então, professora? Eu falei, vamos. Aí foi eles realmente que tomaram mais à frente. Então, saiu a cucaracha, né, que foi essa startup de alimentos e bebidas à base de insetos. Aqui tem mais uma baratona, né, dá para ver ali na minha mão. O pessoal, os alunos conseguiram trazer lá de Santa Catarina um criador de inseto para dar palestra. Eles foram muito protagonistas mesmo das nossas atividades. Hoje, todos eles já não estão mais com a gente no ensino médio, já estão em algumas graduações, já estão por aí espalhados. Aqui as imagens bem ainda ruins, mas eu fiz questão de colocar porque a gente ganhou aqui, né, na GeniusCon de 2018, então já com essa ideia aí dos insetos, eles conseguiram ir para vários eventos a partir daqui, da participação deles aqui, né? E surgiu de tudo, gente, picolé, depois surgiu hambúrguer de inseto, depois surgiu iogurte de inseto. Eles ficavam felizes, se davam entrevistas, se achavam, né, assim, os famosos, muita gente querendo, porque gera curiosidade. Então, a gente tinha entrevista marcada, eles realmente fizeram assim tiveram muita experiência legal com a parte dos insetos, tá? Mais e mais fotinhos, refrigerante de inseto. Fomos para vários eventos, né? Por aí tudo, Campinas, fomos lá para São Paulo, com vários tipos de alimentos e, desculpem o trocadilho, daí a gente inclusive fez a cerveja barata, né? Não surgiu outro nome mais criativo, mas ficou interessante. Uma cerveja artesanal a partir, né, de substituição do lúpulo, né? O lúpulo, ele é um ingrediente que dá o amargor à cerveja. E a gente pensou, e se a gente substituísse, né, em vez de colocar um X de lúpulo, colocasse a farinha, que também eu tenho aqui para mostrar depois, a farinha do inseto. E assim surgiu a cerveja barata, que também foi premiada, inclusive, no Garage, outro evento aqui. E, finalizando, né, passei mais uma premiação ali com a Renata aqui, ganhamos esse ano, em 2022, um prêmio de inovação na educação, justamente por esse trabalho aí com as baratas, né? Ficamos em 3º lugar nacional de todos, né, de todos os trabalhos do Brasil com o nosso projeto. Então, desculpe se eu passei do tempo, era uma introdução, depois a gente conversa, vocês perguntam se quiserem, tá bom? Obrigada. Bom, gostaria agora de chamar ao palco o professor Augusto Foggiato. Obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Quero agradecer a presença da professora Sônia, da UEMP, veio representando a reitoria aqui, agradecer a todos que estão presentes, a quem está online. Para completar a palestra da professora Fabiola, quem tem boca vai a Madagascar. Vocês já perceberam que quem tem boca é todo ser humano, até a barata tem boca, né, professora? Mas boca, no caso, seria o trocadilho para eu, que sou dentista de profissão. Então, a nossa palestra, professores inovadores, quem tem boca vai a Madagascar, porque a barata que ela usa é de Madagascar, só para fechar o contexto, né? Então, o pessoal do Sebrae e do Gênios convidou a gente para fazer essa palestra. Com o maior prazer eu aceitei. E eu vou continuar falando sobre inovação, tá bem? A minha dica é assim, o que a gente deve fazer para inovar? O que acontece?
Vocês imaginam um consultório odontológico? Tem pessoas aqui que são pacientes meus lá no consultório. A gente trabalha em 4 paredes. A gente só olha o nosso quadradinho ou a nossa boca e não pensa fora do consultório. E aí, na minha vida acadêmica, eu fui fazer mestrado e doutorado, como a professora Fabiola falou, mas a gente quer inovar, porque às vezes você está diante de algum problema e a gente tem mais acomodação para ficar no problema e ficar reclamando dele. Nossa, tem um problema aqui. Ah, eu não consigo resolver isso. Ah, a bateria do celular dura pouco. Ah, eu não gosto disso. Então, neste momento, é que vem as perguntas que te transformam em inovador. Então, não é muito confortável tentar resolver problemas. O mais confortável é admitir que ele existe e não confrontar os problemas. Então, como fazer inovação? Como buscar inspiração? E a pergunta principal, será que eu consigo, sendo estudante de uma escola pública? A resposta qual que é, Fabiola? Consigo. Qual foi a dor da Fabiola? Eu preciso de proteína barata. Literalmente, o que achou? Proteínas baratas em insetos. Não é isso, Fabiola? Pouca água e pouca comida, grande teor de proteína. Então, o que a gente deve pensar? Toda vez que você virar um pesquisador, você estudante ou professor, você precisa fazer artigo científico, você precisa pesquisar em laboratórios, você precisa registrar patentes se você achar alguma coisa inovadora, tipo a startup, e você precisa participar de congressos. A professora Fabiola fez esses 4 itens e faz com os seus alunos. Então, não precisa ser um gênios, nem um espetacular professor, para fazer essas 4 coisas. É muito mais simples do que a gente acha. Perguntas que podem tornar você um grande motivador. O que é motivador? Você tem que ter um problema para poder ser motivado com esse problema. Então, vamos lá para as perguntas mais importantes. Primeira pergunta. Faça sempre perguntas frequentes diante do seu problema. Será que não tinha um alicate melhor para resolver? Será que não tem uma máquina fotográfica melhor para a gente fazer fotografias melhores? Né? Problema do dia a dia. Eu trabalho com proteína, eu trabalho com alimentos. Cara, quanto que está o quilo da carne de boi? De porco é mais barato por quê? Porque ele consome menos comida, menos água e cresce mais. Não é verdade, professora? O que é potencial? Boas ideias. Boas ideias são em potencial. Como que a ideia vai ficar legal? Eu quero um celular que a bateria dure muito. Ou eu carrego um carrinho de mercado cheio de pilhas, ou eu invento uma bateria com um produto diferente. E vamos pesquisar que produto que pode durar mais. Você tem demanda para fazer essa pergunta? A gente come todo dia? Se a gente come todo dia, está aí a maior demanda que a professora Fabiola descobriu. Você tem necessidade de soluções, você tem um problema, ele não se resolve, o que você tem que fazer? Procurar resolver. E se você achar que aquilo pode ser legal, opa, inseto tem proteínas, não consome tanta comida, nem tanta água. Palavra de Arquimedes, da Grécia Antiga, eureka, eu descobri, eu achei a fórmula secreta. Então vamos lá, eu vou fazer um breve relato. Durante o mestrado que eu fiz em odontologia, na oclusão, que a minha área de atuação é ortodontia, aparelhos ortodônticos, a gente tem uma classificação sagital do canino. O canino é o nosso dente, não é nesse bichinho aqui não, tá, gente? E nossas faces têm defeitos. Nós podemos ter face retas, nós podemos ter face côncava, que é aquelas pessoas que têm o dentinho para frente, ou nós podemos ter o queixinho para frente. Então, nós temos esses 3 modelos como prioridade para a face para tentar resolver o problema. E isso gerou um artigo científico na qual eu classifiquei a maloclusão do ser humano através dos dentes caninos. Até então, todas as classificações eram feitas nos dentes molares. Em 1899, fizeram a primeira classificação e única de boca, do Engel. E eu fiz uma modificação sugerindo que a gente usasse os caninos. Gostaram da ideia e publicaram. Durante o doutorado, eu fiz 2 pesquisas ao mesmo tempo. Uma sobre alicates de remoção de aparelhos
e uma sobre uma caixa de desinfecção de terapia fotodinâmica, que eu já vou explicar para vocês. No caso dos alicates, eu tinha uma motivação muito grande. Eu comecei a trabalhar em UTI, aqui no hospital em Jacarezinho, e os pacientes que eram acidentados ou precisavam de cirurgia e tinham aparelhos, precisavam remover o aparelho. E a gente não consegue remover o aparelho se não tiver uma ferramenta adequada. E não existia essa ferramenta. Eu fui fazer o American Heart Association, que é obrigada a fazer para trabalhar em UTI, através dessa associação americana, você aprende ressuscitamento, você aprende a fazer massagem cardíaca, e você fica também um dos responsáveis por vida de pacientes, no momento que está na UTI. E além de fazer a remoção do aparelho, eu me apaixonei pela área de UTI hospitalar. E nesse momento, eu inventei um alicate, na qual a gente faz o depósito no Instituto Nacional de Pesquisa, e na sequência, depois de alguns anos, no caso demorou 5 anos, saiu o registro dos meus alicates, que tem validade por 15 anos. Esse é os alicates, e a ASAT fabrica esses alicates. A ASAT é a maior fábrica de alicates do interior do estado de São Paulo. É a segunda maior indústria do Brasil de produção de alicates. E ela resolveu fabricar os alicates que eu sugeri como prioridade para poder remover aparelhos. E como é que a gente remove esses aparelhos? Muito simples. Ele tem um sistema de segurança na qual eu tiro a peça da boca do meu paciente e essa peça, durante a remoção, pode escapar para dentro da garganta ou para dentro do pulmão. Então foi colocado uma barreira para que não deixasse essa peça voar para dentro da boca do paciente. Porque os alicates até então não tinham esse sistema que segurava essa peça. Você apertava o alicate e a pecinha corria para dentro do céu da boca do paciente. E nesse momento, se o paciente engolir, está tudo bem. Amanhã a pecinha vai sair. Se o paciente aspirar, não está nada bem. Pode fazer uma pneumonia traumática e nós temos que levar esse paciente para a UTI, para o hospital, às vezes cirurgia para tirar com pinça dentro do pulmão. Então tem duas opções, ou engole, que é a mais provável, ou aspira, 1% da população aspira. E desse 1%, alguns porcentos grandes podem morrer. Não com peças pequenas, mas se aspirar alimentos, também pode levar à morte. E esse bracket, esse alicate, me deu também uma nova publicação sobre esse tipo de instrumento. E no doutorado, essa é a parte mais legal. Para quem não sabe, para quem já fez sabe, os doutorados são divididos por módulos. Sabe aquelas matérias de matemática que vocês têm, de física, de português, literatura durante a escola? No doutorado tem assim, área de materiais dentários, áreas de laser, áreas de prótese, então a gente vai estudando por área. E no momento que a gente teve o laser, eu imaginei o seguinte, que ia entrar um professor vestido de Darth Vader, com aquela espada, cortando todo mundo. Claro que não, né? O laser na odontologia são pequenos instrumentos, do tamanho desse microfone, que faz a colocação nas superfícies de tecidos, que pode cortar ou analgesiar, tirar a dor do paciente quando ele é de baixa potência. E dentro do laser, existe uma categoria chamada terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é o uso do laser ou LED associado a um fotossensibilizador. O fotossensibilizador nada mais é do que uma tinta, tá? E uma presença de molécula de água. Por que que a água é importante? Quando eu coloco luz em cima do fotossensibilizador, ele vai vibrar um fóton lá da física da camada de elétrons, e esse fóton vai quebrar a molécula de água em água, a molécula de água em oxigênio e hidrogênio. E esses dois produtos matam qualquer micro-organismo. Quem já usou limão e infelizmente tomou sol na sequência, principalmente quem gosta de caipirinha, sabe aquela queimadura que vocês fazem com limão ao sol? Nada mais é do que uma terapia fotodinâmica. Porque no limão existe um produto fotossensível. Também, a Federação Americana, a Associação Americana de Câncer, aprovou a terapia fotodinâmica para se tratar câncer.
O que eles descobriram? Os franceses, há 100 anos atrás, colocaram um pouco de água no limão, fizeram uma diluição do limão e colocaram o limão em cima de verrugas. E colocando ao sol, essa verruga desaparecia, sem queimar o paciente. Então, se a gente dilui o fotossensibilizador, nós conseguimos tirar câncer de pele também. Foi que a Associação Americana, em 1970, preconizou que podia remover câncer com terapia fotodinâmica. E isso foi explicado lá no doutorado, na minha aula. E se ele mata câncer, eu fui pesquisar, mata micro-organismos. E olha que interessante. A Universidade de Harvard, no curso de medicina, chama Massachusetts General Hospital. Eles usam terapia fotodinâmica para substituir o antibiótico. Pacientes doentes em leito, que precisam de antibióticos, eles estão usando a terapia fotodinâmica. Por que eles estão usando? A terapia fotodinâmica, professora, mata o seu fungo. Mas o antibiótico não mata fungo. Antibiótico não mata vírus. Mas a terapia fotodinâmica mata fungo, bactérias, que é onde o antibiótico atua, mata parasitas e também mata vírus. E para ninguém ficar na dúvida, a tradução do que está escrito na tabela do Hospital de Harvard é a seguinte: eu posso usar a terapia fotodinâmica porque ela é segura para o tecido humano, ela não tem nenhum problema de alergia ou de conformidade ao paciente, ela é versátil, antibióticos não matam todos os elementos patógenos, mesmo que os antibióticos funcionem, ele demora a funcionar. Ele tem ampla janela terapêutica. Por exemplo, você tem que tomar um antibiótico a cada 12 horas. A terapia fotodinâmica não, você pode fazer a cada 1 hora, 2 horas, 3, do jeito que você tiver disponibilidade. E o melhor, não machuca o ser humano, seguro para os tecidos humanos, que é o mais importante. Terminou a aula de laser e, professora Sônia, eu fiquei encantado. Meu Deus, isso mata todos os bichos. E falei para o meu professor, e se a gente matar os bichos que estão em cima do meu instrumento de ortodontia? Será que funciona? Ele falou para mim, não sei, teste. E aí eu fiquei com essa pergunta intrigada na minha cabeça. E fui pesquisar. Será que eu posso esterilizar materiais? Será que o fotossensibilizador são tóxicos? Será uma alternativa real para combater micro-organismo? Por que eu estou falando isso para vocês? O seu celular não pode ir para dentro da autoclave, porque ele vai derreter, ela é alta temperatura. O plástico, se for para autoclave, se não for preparado para isso, ele vai derreter. Sabe o alicate de quem faz a unha? Muitas vezes, se vai para autoclave, ele perde o corte. E se eu inventar alguma coisa que limpe e esterilize esse tipo de coisa? E se eu esterilizar o bico da chupeta do meu filho? O bico da mamadeira? Será que dá para fazer isso? Veja só. Eu descobri que dá. Essa revista da Elsevier, a mesma companhia que publicou o artigo da professora Fabiola, é uma revista de alto impacto. É a mais classificada dentro do laser, chamado A1, a categoria dela. E nós conseguimos publicar a minha primeira invenção. E do que se tratava? Efeito da terapia fotodinâmica na descontaminação de superfícies de material ortodôntico, que é o que eu trabalho. Lembra, professora Fabiola? Eu tinha espátula de plástico e não podia usar na autoclave. Será que eu posso usar aqui? Posso. Esse é o equipamento que eu inventei. Gente, vocês sabem o que é isso? As mulheres estão vendo e já sabem. É uma caixa de Tupperware. A minha esposa não sabe que eu roubei da casa lá um Tupperware dela, tá? Vocês não contem para ela. Ih, está filmando, né, professora? Agora já era. Eu coloquei lâmpada de LED e fiz o meu teste dentro de uma caixa de Tupperware. Professor, o senhor é pesquisador? Sou. Eu gastei R$60. Claro que 50 é dela, né? Ela nem está sabendo. Agora está. Aí eu fiz o seguinte, não é a mesma publicação, é uma outra. Eu descobri que na câmara de ultrassom que a gente usa no consultório para limpar instrumentos, produz bolhas de oxigênio. Então eu usei o efeito da terapia fotodinâmica potencializada pela cuba ultrassônica. Professor, o que é uma cuba ultrassônica? É isso aqui, ó. É esse equipamento. Eu coloquei novamente lâmpadas de LED dentro da cuba ultrassônica à prova d'água,
coloquei os meus instrumentos lá dentro e ela fica vibrando. Isso usa em hospital para limpar instrumento cirúrgico. E eu consegui um grau de esterilização muito maior. E aí, eu fiz um resumo desses artigos, e no ano de 2019, eu fui capa do maior congresso de ortodontia do Brasil, em São Paulo. O Congresso é da Sociedade Paulista de Ortodontia. Todas as publicações eu coloco o QR Code, porque se vocês colocarem a máquina fotográfica em cima, abre o artigo inteiro, tá? Ele está disponível na internet. E aí nós tivemos a grata surpresa da publicação da revista, através dos nossos artigos, que a terapia fotodinâmica é segura para o ser humano, atóxica e de baixo custo, e descontamina a superfície de materiais, seguro e baixo custo. Aí começou as pesquisas. Vocês sabem que cada vez que você desenvolve um produto, seria bom patentear os produtos. Então, cada etapa a gente vai no INPE e patenteia esse produto. Aí o que aconteceu? Eu usei a primeira caixa, que em inglês ela tem esse nome, juntei com a segunda etapa de esterilização, juntei as duas, e aconteceu o quê? Uma nova ideia, uma nova patente, na verdade, duas mais novas patentes. E eu fui fazer um congresso em Chicago. A primeira foto do nosso lado, para vocês, os seus lados esquerdos, eu fui convidado para ir até Chicago, nos Estados Unidos, palestrar, aonde eu levei o nome da minha universidade. Eles colocaram todas as universidades convidadas, inclusive a UEMP de Jacarezinho. Então, vocês imaginam, eu estudava em colégio público aqui em Jacarezinho, fui parar em Chicago. As pesquisas da segunda etapa da patente chamaram tanta atenção desse rapazinho aqui, ó. E aqui foi em São Francisco, na Califórnia, o ano retrasado. O ano passado não teve congresso, vocês sabem por quê, né? E aí eu recebi um e-mail desse senhor aqui, ó. O nome dele é Tian Hong, é chinês, o sobrenome, mas ele é americano. Ele nada mais é do que professor assistente da Escola de Medicina de Harvard, do Instituto Wellman de Fotônica. Um rapazinho da cidade de Jacarezinho, de 40 mil habitantes, chamou a atenção de um professor da Universidade de Harvard, em Boston. E ele me convidou, considerando a sua contribuição com a ciência, eu gostaria que você viesse até São Francisco e fizesse a apresentação do seu trabalho. E eu fui lá em São Francisco, ano retrasado, né? A mistura dessas duas patentes me gerou mais duas patentes, nas quais uma delas foi premiada o ano de 2020 como patente inovadora no estado de São Paulo. E essa patente e a próxima que eu desenvolvi foi comprada pela indústria Jato Agrícola. Vocês já ouviram falar da Jato Agrícola? Ela produz colheitadeiras de café, colheitadeiras de cana, eles têm tratores, pulverizadores, aquele pulverizador famoso de costa, sabe, que você balança assim uma alavanca e ele tem pressão. E é uma história linda da Jato. O fundador da Jato descobriu um jeito de fazer spray com aquele pressurizador. E ele ficou conhecido como o japonês da Jato, que fazia a aspersão a jato. E ele gostou do nome, por ser japonês, e botou o nome da empresa de Jato. É fantástica a história dessa empresa. E a Jato, para ninguém mais entender, né? Todo mundo sabe quem é esse cara aqui, né? O Elon Musk. O Elon Musk adora jatos. O Elon Musk, chegaram para ele tem 2.000 patentes, vocês sabiam? Mais de 2.000 patentes registradas. Ele é o dono do carro elétrico Tesla. Por quê? Gasolina é cara, gasolina vai acabar. Falei, então inventa um carro a bateria. Ele inventou. Os carros mais famosos elétricos hoje é dele, né? Ele é uma pessoa que fala que não tem sorte e não tem sucesso sem trabalho. Sempre estudo em primeiro lugar. E ele falaram para ele, foguete não dá ré. Eu falei, como é que é? Foguete não dá ré. Uma vez que sai o foguete, ele não volta mais. Ele falou, peraí, a NASA não lançava mais nenhum foguete há algum tempo, porque é muito caro. O equipamento vai, explode, queima, volta para a Terra só pedaço de lata. Então, aí falaram para ele, a NASA vai abrir uma concorrência pública para quem inventar um foguete barato que vai até a Lua, até o espaço, nós vamos contratar por $1 bilhão. Ele tinha pouco mais de 100 milhões de dólares. O dinheiro do projeto que ele fez, a startup SpaceX, só dava para lançar 3 testes de foguete.
e os 3 foguetes dele explodiu. Ele ia à falência. Ele lançou o 4º foguete, com dinheiro que ele não tinha. E esse 4º foguete foi e voltou. E aí falaram para ele que foguete não dá ré. E ele falou, o meu foguete dá ré. E se não dá ré, eu vou inventar. O foguete dele vai e volta. Os milhões de dólares, bilhões de dólares que jogava fora dos foguetes, volta para ser reutilizado. Ele ganhou o contrato com a NASA de $1 bilhão para desenvolver os foguetes dele, depois que ele conseguiu dar ré no foguete. Né? E esse cara é fantástico, Elon Musk. Tem um filme na Netflix, De Volta ao Espaço. Se vocês não assistirem, assistam. É um filme extremamente motivador e empreendedor. E esse cara aqui, vocês conhecem ele? Todo mundo sabe, né, quem é esse físico maravilhoso. É o Albert Einstein. E ele sempre disse, no século retrasado, há 2 séculos atrás, que a imaginação do ser humano é muito mais importante do que o conhecimento. E aqui eu vou abrir um parênteses, ele tem razão. O Elon Musk é engenheiro de foguete? Não. Uma pergunta, o Steve Jobs, que inventou o celular, o Apple, ele é engenheiro? Nem terminou faculdade. Ele tinha inteligência. Ele queria uma coisa, então ele foi atrás do engenheiro, ele foi atrás do cara que fazia a embalagem, ele foi atrás, sem dinheiro. O conhecimento é limitado, e a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando origem à evolução. Então, eu prefiro ficar com a frase de um cientista visionário de 200 anos atrás, do que 150 anos atrás, do que a gente ter um mundo no nosso quadradinho. Eu quero agradecer a todos pela paciência de ter ouvido a nossa palestra, né, Fabiola? E deixar meus contatos para vocês, se alguém quiser. Tá bem? Muito obrigado. Gente, quem está aí, eu vou passar para vocês, vão passando, olha, vai passar para o colega do lado, algumas plaquinhas. Se puder não abrir, melhor. Tá? Tem uma delas que tem o bicho se mexendo. Tá? As outras é uma farinha de insetos, e tem uma no meio que vocês vão ver que é o funguinho, tá? Que não é inseto, é o fungo, vocês vão identificar que é o algodãozinho branco. Vou passar, daí vocês vão se trocando. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem erguer a mão, eu levo o microfone para vocês poderem falar com o professor, com os professores, tá? Algum de vocês tem dúvida? Tem? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se esse seu produto, né, de esterilização, ele poderia ser desenvolvido numa escala maior para fazer esterilização de salas de cirurgia, por exemplo, que são ambientes maiores, né? Oi, como é que é o seu nome? Rebeca, nome da minha filha, Rebeca. Rebeca, sim. Você viu que a gente tem uma parceria com a empresa Jato. Ela vai fabricar, sim, em escala, esses produtos. Na verdade, a terapia fotodinâmica não é uma novidade. Vocês viram que em 1970 já se produzia a terapia fotodinâmica para qualquer outros fins, inclusive farmacológicos. Mas a terapia fotodinâmica, hoje, ela está presente naquela luva azul de cirurgia, sabe aquela luva bem azul escura? Está escrito lá, mata 99% dos germes, porque na presença de qualquer luz, e aquela luva está com fotossensibilizadores dentro do látex. Em Liverpool, eles colocam hoje tinta na sala de cirurgia à base de fotossensibilizadores para que limpe o ambiente. E estão fazendo também, se eu não me engano, em Cambridge, na Inglaterra, tubos de entubamento ou de alimentação de pacientes à base de fotobiosensibilizadores, nas quais entra uma sonda com luz laser e volta uma vez por dia para limpar os micro-organismos que estão ali presentes.
é um mundo que está pegando fogo, está em ebulição. É muito legal essa área. Bom, professores, então, dando sequência aqui, para vocês, né, a gente vê muito se falar sobre inovação, né, então a gente vê que a inovação é uma coisa que a gente sempre teve com o ser humano, né, então a gente sempre tem que utilizar ela, né, e, assim, como que a gente pode levar e fomentar com os alunos das instituições, né, as ideias? Como que a gente conversa com eles para transformar aquilo em uma coisa interessante, para que eles acabem abraçando a ideia e tendo novas ideias? Porque muitas vezes, quando se fala em inovação, às vezes a pessoa pensa que é um bicho de 7 cabeças, que ela precisa reinventar a roda. Mas às vezes não, às vezes ela pode começar com uma ideia já existente e aprimorar ela de uma forma melhor. Então, como que a gente pode levar esse sentimento para o aluno para que ele consiga criar novas ideias? Eu acho que esse tipo de pergunta é o que a Rebeca sentiu. A Rebeca já imaginou uma sala de cirurgia esterilizada. E é assim que começa a pesquisa, com uma imaginação, com uma dor, com um problema que você imagina que exista. Mesmo que esse problema aqui exista, e você consegue enxergar isso em outros lugares, você pode inovar e melhorar. Você pode fazer uma modificação. Então, por exemplo, se a Rebeca é minha aluna e ela fala, será que a gente consegue esterilizar uma sala? Talvez a sala, talvez a cama, talvez o lençol cirúrgico, talvez os instrumentos possam ter algum tipo de inovação que consiga chegar. Então, a pergunta é desenvolver o questionamento do aluno, né, Fabíola? Eu queria que você comentasse. E esse primeiro momento de questionamento do aluno, vai existir uma dor que ele sente daquele assunto. E essa dor a gente tentaria resolver através da ideia, através de um brainstorm, que a gente junta várias pessoas e começa a pensar em soluções ao mesmo tempo. É como foi para o nosso título da palestra, né, Fabíola? Juntamos e começamos a falar vários nomes até que surgiu o nosso título. É isso mesmo, é a partir de uma pergunta. E o não ter vergonha de falar, não sei, vamos descobrir, né? Muitas vezes, muitos até projetos que a gente lançou foi nesse sentido, professora, será que tal coisa faz tal coisa? Não sei, vamos tentar ver, né? Não agora, talvez, não agora, termina o que você tem que fazer, né? Às vezes ele está fazendo um projeto, não vão parar ele para começar outro, mas surge de uma pergunta, de uma necessidade mesmo de não se conformar com aquilo que está acontecendo, né? Então, por que tal ingrediente só é utilizado para determinado processo? Por que não mudar? Né? Faz bem, faz mal? Né? Uma das coisas com as baratas, que tenebre, que o povo está olhando aí, às vezes, a primeira pergunta que começava a aparecer, mas que nojo, faz mal? Porque a gente já remete à barata de esgoto, né? Vamos testar. Foi um trabalho de uma menina só, a partir da análise microbiológica das baratas, dos insetos, para ver se eles tinham micro-organismos que iam fazer mal. Não fizeram, não possuíam. Né? Então, a partir de um problema mesmo, que nem o professor falou. A partir de um questionamento, vamos descobrir agora para ver se a gente consegue ter uma nova ideia. E vai fluindo. Né? Legal. E assim, a professora, no ano passado, ela ganhou o prêmio estadual, né, pelo Sebrae. E esse ano ela acabou ficando em terceiro lugar também no prêmio nacional, né? E assim, professora, como que foi para você ir para lá, ter o contato com essas outras, porque tiveram muitas ideias lá também, né? Como que foi ter o contato com essas pessoas, para o professor também, que foi para Boston, né? Como que foi essa sensação para vocês de conhecer novas ideias lá? Assim, foi tudo uma surpresa muito grande. Eu não esperava que fosse tão longe assim, para começar, né? Mas né, o poder gratificante de você estar lá, o Hugo mesmo me representou, né? Que eu não consegui ir para São Paulo receber o prêmio, mas ele já falou. Antes eu ficava naquela, e aí, como é que tá? Manda uma novidade. Ele mandava uma foto. Ele falou, cara, tem projeto. Acho que foram os finalistas de todos os estados, né? Nós éramos os finalistas do Paraná. O que também, para mim, já foi uma grande surpresa, uma grande felicidade de chegar em Curitiba, né, e receber o prêmio
de professor inovador, educação inovadora no Paraná. Mas aí, chegando lá, sabendo que tinham projetos mais sedimentados, até com mais tempo de vida, né, do que o nosso, mas chama atenção, não tem como, né, gente? Eu trouxe uma plaquinha só, que foi o que eu consegui salvar ali dos insetos, mas se a gente tivesse aqui maior volume, uma possibilidade de uma sensorial até, colocar o povo para comer aí os insetos, não tem como não chamar atenção, né? E só troca de experiência. Então, é só felicidade, né, e orgulho, principalmente dos alunos, né? Eu sempre falo isso, porque se não fossem eles ter a empolgação, nada ia para frente, né? Então, se tiver algum momento assistir esse vídeo, por onde eles estão espalhados, só foi possível por causa deles também. E a pergunta vem do aluno, e a consideração nossa é instigar vocês a procurar alguns artigos científicos que embasem as novas pesquisas, né? Eu gosto de fazer tal coisa. Será que eu resolvo isso? Sim. Existem as redes de PubMed, hoje Google Acadêmico, que está mais fácil de pesquisar, e nesse tipo de plataforma você acha justificativas de alguns artigos para que vocês embasem o que vocês vão pesquisar. Métodos de pesquisa, também em artigos tem como pesquisar a bactéria, os micro-organismos, como é que eles desenvolvem. Então você vai juntando as partes e vai fazendo a discussão do artigo e do seu programa ou da sua pesquisa, baseado nas evidências que já foram publicadas, e você consegue criar uma nova pesquisa, um novo produto, um novo artigo. E assim, de uma forma, teoricamente, que o mundo inteiro usa, a gente consegue fazer novas pesquisas. E novas patentes, daí que surgem as patentes, né? Então, fica sempre essa motivação para quem está achando, que está ouvindo a gente, está achando que é uma coisa de outro mundo. É uma modificação de uma ideia que já existe, é uma resolução de um problema, e você pode, né, ter uma publicação e, numa dessas, ganhar dinheiro, né, como o professor falou, e mudar de vida, inclusive, né? Bom, exatamente. Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma outra dúvida para trazer para os professores. Tá. Boa tarde. Eu queria perguntar para o Guto a respeito desse laser que você desenvolveu. Qualquer laser ou tem um laser específico para fazer, tipo uma caixa daquelas? No caso das caixas, foram usados LEDs. O que acontece? Você tem que ter uma luz coerente. O que é luz coerente? De mesma frequência. Gente, eu tenho que contar uma novidade para vocês, assim, uma coisa do meu coração. Eu não gostava de física. Eu fui fazer odontologia porque eu não gostava de física. Aí eu resolvi fazer aparelho. Quando eu fui na ortodontia, eu descobri que eu tinha que saber geometria analítica, transferência de graus e força física para movimentar os dentes. E aí já estava na física mesmo, fui para o laser. O laser, na verdade, eu não inventei, ele já existia. Mas você pega placas de luz e você tem que saber qual o comprimento de onda que ela emite. Por exemplo, você tem luz azul, vermelha, cor-de-rosa, mas a matemática ou a física enxerga como comprimento de onda. A luz vermelha é 660 a 630 nanômetros de comprimento de onda. A luz azul é 440, só para vocês saberem. Então, o que acontece? Com a luz vermelha, eu usei um fotossensibilizador azul. Se fosse luz azul, eu tinha que usar um fotossensibilizador laranja. Então, elas têm as suas similaridades, tá? Então, a pergunta que você me fez, a frequência correta e a potência em watts correta que vai causar isso. Por exemplo, o laser de baixa potência, sabe o apontador laser? Ele não machuca ninguém, mas pode cegar. O que a gente usa no consultório tem 100 miliwatts. É o máximo que a gente pode usar sem queimar alguém. A partir de 1 watts, ele vira bisturi, ele começa a cortar. Só que ele é seletivo. Com 2 watts, ele queima osso, ele corta osso. Mas com 3 watts ou 4, ele corta tecido. Então, quando você está usando o laser, você modula ele e ele não corta tecido e osso ao mesmo tempo. Você sabe onde é que vai ser. Se você não quiser cortar, baixa potência. Se você quiser cortar, alta potência, né? E isso tem popularizado os lasers, que são verdadeiras fortunas. Eles são ainda muito caros para que a gente tenha isso como popularização. Por isso que eu usei o LED, que é um produto barato.
Te respondi? Bom, pessoal, então, eu gostaria, né, de agradecer ao professor Augusto, à professora Fabiola. Foi muito gratificante estar aqui com vocês hoje. É muito inspirador ver, né, ideias que saíram daqui, né, de onde a gente vive, indo para o Brasil, indo para o mundo. E eu acho que isso inspira, né, eu, por exemplo, né, nós, a nova geração, a ter novas ideias, né, buscar a inovação, né, e sempre estar mais interessado ainda em fazer. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Gostaria de agradecer a vocês também por estarem aqui participando com a gente. E é isso, pessoal. Eu encerro por aqui daí, tá bom? Obrigada, Obrigado, pessoal. viu, professor? Obrigado a todos, obrigado por ter ouvido a gente.